Nós vamos ler um versículo da palavra de Deus, apenas um versículo, que está no Salmo de número 46. Hoje pela manhã, quando eu me levantei, como acontece todos os domingos, ou pelo menos na grande maioria dos domingos, eu levanto e busco em Deus uma palavra para compartilhar com a igreja. Algumas vezes, eu já falei isso aqui também em outras ocasiões, algumas vezes o Senhor me dá uma palavra durante a semana, ou às vezes o Senhor me dá uma palavra no sábado para eu compartilhar no domingo, mas via de regra, a mensagem que eu prego no domingo, nos dois cultos, tanto pela manhã quanto agora, à noite, é uma mensagem que o Senhor me traz ao coração pela manhã do domingo, quando eu levanto. Então, hoje pela manhã, quando eu me levantei para buscar a Deus uma palavra para este dia, me veio ao coração o versículo de número 11. Eu gostaria que quem estiver lá no som, me ajude aí, está com um retorno, acho que um pouquinho a mais aí, fazendo um pouquinho de eco aqui. Salmo de número 46, versículo de número 11. Salmo 46, verso 11, vai dizer assim: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém, irmãos? E este foi o tema que o Senhor deu para esta mensagem, para a mensagem de hoje. O Senhor dos exércitos está conosco. Você pode repetir isso? Mas repetir não apenas recitando, mas repetir num ato profético realmente, num ato de fé. Levantar a sua mão direita aos céus e dizermos juntos: o Senhor dos exércitos está conosco. Você tem essa convicção? Então vamos repetir mais forte, mais alto: o Senhor dos exércitos está conosco. Queridos irmãos, como é maravilhoso nós termos esta consciência, esta convicção, de que o Senhor dos exércitos está conosco. Quem é o Senhor dos exércitos? É o Senhor Criador dos céus e da terra, é o Deus de todo o universo, é o Deus Todo-Poderoso. Este é o Senhor dos exércitos, é o Deus que tem sob o seu controle todas as coisas. A palavra de Deus diz que nada se furta aos olhos do Senhor, e nada escapa das suas mãos, e agindo eu, diz o Senhor, quem impedirá? Esse é o Deus que está conosco, este é o Senhor dos exércitos que está conosco, o Deus que jamais perdeu uma batalha. Amém, igreja? Busque dentro das sagradas escrituras, para o povo de Deus, alinhado com a vontade de Deus. É importante que se diga isso. O povo de Deus, quando alinhado com a vontade de Deus, nunca perdeu uma batalha. Todos nós que conhecemos as Escrituras Sagradas, sabemos de inúmeras derrotas dos filhos de Israel. O livro de Juízes é um livro que deixa claro isto para todos nós, e outras passagens bíblicas também. Mas quando o povo de Deus foi derrotado, ele foi derrotado porque ele não estava alinhado com a vontade de Deus. Mas toda vez que o homem de Deus, a mulher de Deus, o povo de Deus, está alinhado com a vontade de Deus, o Senhor dos exércitos, aquele que está conosco, jamais perdeu uma batalha. O seu povo jamais perdeu uma batalha. E quando o Senhor me trouxe isso ao coração, hoje pela manhã, dizendo que o Senhor dos exércitos está conosco, me veio ao coração também uma passagem já conhecida, da grande maioria dos irmãos, talvez até de todos os irmãos, que eu quero ler com você, que está em 2 Samuel,
capítulo de número 23, versículos 11 e 12. Segundo Samuel, capítulo 23, versículo 11, diz assim: E depois dele, Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus, este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor operou um grande livramento. Esse texto sagrado, esses dois versículos, faz parte de um contexto, deste capítulo 23 do segundo livro de Samuel, onde fala ali a respeito dos valentes de Davi. Se você ler ali aquela passagem, o capítulo anterior, o capítulo seguinte, você vai entender que ali está falando a respeito de um grupo de homens, conhecidos na Bíblia Sagrada como os valentes de Davi, que foi um grupo de homens que Davi reuniu ainda quando ele não havia assumido o trono de Israel. Apesar de ele ter sido ungido, ainda ele não havia ascendido ao trono, não havia assumido o trono. Ao contrário disso, neste período, Davi ele era um fugitivo de Saul, o rei da época, o primeiro rei de Israel. E a palavra de Deus então diz que Davi reúne em torno de si um grupo de homens, e ali está descrito a respeito destes homens, eram 30 os valentes, e Samá, o que está nestes dois versículos, era um destes valentes. E esses dois versículos que nós acabamos de ler, volta para nós o verso 11, por gentileza, diz assim: Depois dele Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugiu diante dos filisteus. O que está narrado nesses dois versículos, especialmente no versículo 11, era um fato recorrente na história de Israel. O que está dizendo ali é o seguinte: os filhos de Israel faziam a sua plantação, os filhos de Israel cuidavam e preparavam ali da sua lavoura, e quando chegava o momento da colheita, os inimigos vinham para saquear a terra. E isto não foi apenas os filisteus é aqui neste caso, mas nós vamos encontrar na palavra de Deus que outros povos inimigos de Israel faziam da mesma forma, usavam da mesma estratégia. Israel semeava, plantava, cuidava da lavoura, quando chegava o tempo da colheita, uma vez eram os midianitas, ou os amalequitas, ou os filisteus, ou outros povos, algum inimigo vinha para saquear a terra, para roubar a produção, roubar a lavoura, levava embora aquilo que eles podiam levar, e destruíam aquilo que eles não conseguiam levar, e assim enfraqueciam a nação de Israel, o povo de Israel. Isso era recorrente, é o que está registrado aí neste versículo. E quando eu olho para esta história, irmãos, trazendo isso para a realidade dos dias de hoje, eu vejo que, infelizmente, em algumas vidas, em algumas famílias, acontecem fatos semelhantes. Pessoas que trabalham, pessoas que lutam, pessoas que investem, pessoas que se dedicam, têm seus planos, trabalham duro, as coisas parece que estão indo realmente tudo bem, só que quando chega no momento da colheita, quando chega no momento de desfrutar, quando chega no momento de usufruir, o resultado do seu trabalho, do seu empenho, do seu investimento, o inimigo atravessa o caminho e rouba aquilo que é de direito, da sua casa, da sua família. Espero que não haja ninguém entre nós nesta noite, nesta condição, nem dos que estão presentes, nem dos que estão conosco na live, mas pode ser que haja alguém, pode ser que alguém agora se veja nesta história e diz: pastor, é isso que tem sido na minha vida,
É isso que tem acontecido comigo. Eu tenho lutado, eu tenho trabalhado, eu tenho me esforçado, as coisas parecem que estão engrenando, estão indo tudo bem, mas de repente, na hora de eu desfrutar, alguma coisa acontece, e aquilo vai tudo água abaixo, cai por terra, e aí nós começamos outra vez, e vamos e lutamos, e isso tem sido recorrente. Permita a Deus que não haja alguém, mas se houver, o Espírito Santo de Deus está falando, e eu quero voltar aqui ao tema da nossa mensagem de hoje, para te dizer o seguinte: o Senhor dos exércitos está conosco, viu? O Senhor dos exércitos está conosco. O versículo de número 12, que nós acabamos de ler, vamos repetir a leitura, verso 12, diz assim, falando a respeito de Samar: este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor operou um grande livramento. O que é que nós observamos, irmãos, nesses dois versículos? No versículo de número 11, quando a lavoura estava preparada para a colheita, os filisteus vieram em grande multidão, numa força tão grande, tão poderosa, que os filhos de Israel, olhando para aquela grande multidão, para a força com que eles vinham, e analisando a sua própria força, eles viram que eles não tinham condições para enfrentar aquele inimigo. E a palavra de Deus diz, no versículo 11, que eles fogem dos filisteus. É possível, a palavra de Deus não registra isso, portanto eu não posso afirmar, mas eu posso aqui pensar, posso aqui conjecturar, que talvez Samar, em algum outro tempo, ou em outras circunstâncias, ele também tenha se juntado ao grupo daqueles que fugiam, e deixavam tudo à mercê do inimigo, para salvar a própria vida. A palavra de Deus não fala isso, eu estou aqui conjecturando, porque eu disse, e é bíblico, que este fato do inimigo vir saquear Israel era recorrente. Então pode ser que houve outras situações em que os filisteus vieram, ou os midianitas vieram, ou outros povos vieram, e Israel também fugiu dos seus inimigos, e quem sabe talvez neste grupo estivesse até mesmo Samar. Mas aqui agora, nesse texto, a palavra de Deus diz que Samar, ele tem um posicionamento diferente, diferente dos outros, diferente talvez até do que ele mesmo tenha feito em algum outro tempo passado. A palavra de Deus diz que este, ou seja, Samar, se põe no meio daquele pedaço de terra, e o defende, e fere os filisteus. Por que é que Samar teve essa postura aqui nesse texto? Por que é que Samar teve este posicionamento? Eu penso, irmãos, que Samar, ele estava indignado com aquilo que estava acontecendo. Ele estava indignado. E eu quero dizer para você o seguinte, irmãos, que muitas vezes nas nossas vidas, nós temos que ficar indignados com algumas coisas que acontecem. Em alguns momentos da nossa vida, nós precisamos ter indignação, não aceitar simplesmente aquilo que está acontecendo. Aconteceu antes de antes, e aconteceu hoje, e vai acontecer amanhã. Não! É verdade que já aconteceu antes, é verdade que eu já fugi antes, é verdade que eu já tive prejuízo antes, mas eu vou me posicionar. Eu estou indignado, eu não aceito mais essa situação. Enquanto nós estivermos aceitando as circunstâncias, enquanto nós estivermos aceitando as situações, nós estaremos fugindo e entregando tudo para o inimigo. E a palavra de Deus aqui diz que Samar toma uma posição, e o texto termina dizendo o seguinte, que ele feriu os filisteus. Ele matou os filisteus, ele defendeu o seu campo de lentilhas. E termina dizendo aquilo que é maravilhoso,
e que nos remete outra vez ao versículo 11 do capítulo do Salmo de número 46, que é o tema da nossa mensagem. Não é? O Senhor operou um grande livramento. Amém, irmãos? Não foi Samar. Samar, ele teve posicionamento, mas quem fez a obra foi o Senhor nosso Deus. Ele operou. Por quê, irmãos? Porque Samar, de uma forma racional, se ele olhasse para ele mesmo, sabendo que os seus companheiros, todos haviam fugido, se ele usasse apenas o raciocínio humano, natural, lógico, certamente ele também teria que fugir. Mas Samar, ele se posicionou, não confiando na força da sua carne, não confiando na força do seu braço, não imaginando que ele sozinho poderia vencer o inimigo, mas certamente como alguém que pertencia ao povo de Deus, alguém que tinha aliança com Deus, sabia que ele tinha um Deus que estava com ele, e que nada aconteceria fora dos planos de Deus e do propósito de Deus, e o Senhor deu para ele grande livramento. Amém, irmãos? Veja bem, eu quero trazer isso agora para a nossa realidade mais próxima ainda. Aqui nós estamos falando de uma luta natural, de uma batalha natural, onde era um campo de lentilhas, natural, com um inimigo natural, que era os filisteus. Hoje, quando o Senhor nos traz essa palavra, Ele não está falando aqui nesta noite com ninguém, pelo menos imagino eu, não está falando aqui com ninguém, nem dos que estão presentes, nem dos que estão à distância, que tenha um campo de lentilhas. O Senhor não está falando nesta noite com ninguém de nós que somos pertencentes à nação de Israel. O Senhor não está falando com ninguém entre nós cujo inimigo seja os filisteus, ou os midianitas, ou os amalequitas, ou qualquer outro povo lá do Oriente. Samar sabia quem era o seu inimigo, quem era o seu adversário, e a forma como ele deveria posicionar. Nós também precisamos identificar, e já identificamos, e já sabemos, quem é o nosso inimigo, e qual é a sua intenção. A Bíblia deixa claro quem é o nosso inimigo e qual a sua intenção. 1 Pedro 5, verso 8, vai falar algo para nós, importante. A Bíblia Sagrada diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então, quem é o meu inimigo? Quem é o teu inimigo? Quem é o nosso inimigo? Quem é que aquele que muitas vezes tenta atravessar o nosso caminho e roubar a nossa colheita? Não são os filisteus, nem os midianitas, nem os amalequitas. O diabo, vosso adversário. Amém, irmãos? Então, quando nós falamos de nos indignarmos e nos posicionarmos contra o inimigo, certamente nós estamos falando de nos indignarmos e nos posicionarmos contra o diabo, porque ele é o nosso adversário. É ele que anda ao nosso derredor, é ele que anda procurando e buscando uma oportunidade contra as nossas vidas. Vamos ver ainda Efésios capítulo 6, verso 12, o que diz. Paulo, falando aos Efésios, diz assim: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Este versículo aqui reforça o que nós lemos em 1 Pedro 5,8, corrobora com aquilo que Pedro falou, Paulo aqui dizendo, a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, nós não lutamos contra inimigos naturais. Aliás, preste atenção, seria bom para todos nós,
enquanto crentes em Jesus, que não tenhamos inimigos naturais. Amém, igreja? Que nós não tenhamos inimigos naturais, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Ah, pastor, mas o senhor não sabe o tanto que aquela pessoa me fez mal, o senhor não sabe o quanto que aquela pessoa me prejudicou, o senhor não sabe. Amém, eu entendo o que você está falando, mas acontece que por trás das ações daquela pessoa, existe o verdadeiro inimigo, existe o verdadeiro adversário. Então a palavra de Deus é clara em dizer que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, o nosso inimigo não é natural, nós lutamos contra principados e potestades, né? Hostes espirituais da maldade, contra o príncipe das trevas deste século, contra as hostes espirituais do mal, nos lugares celestiais. Então fica fácil e claro para nós identificar, né, o nosso inimigo. Temos tido perdas, temos sido roubados, temos sido saqueados, sabemos bem quem está por trás de tudo isso, e é contra este inimigo que nós temos que nos posicionar, e sabemos também qual a intenção, né? Assim como os filisteus vieram com a intenção de roubar ali a colheita dos israelitas, nós também sabemos qual é a intenção do nosso inimigo, né? Isso está muito claro, explícito em João capítulo 10, verso 10, a parte A do versículo, que todos nós conhecemos de cor, né? João 10, 10. O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Esse é o trabalho do inimigo, é isso que ele tenta muitas vezes lutar contra as nossas vidas, né? Para roubar, para matar e para destruir. Samar tinha um inimigo natural, já falamos isso, né? E por ser um inimigo natural, era uma luta natural, era uma guerra natural, uma batalha natural, né? Um duelo, um confronto, seja lá da forma como queiramos chamar. E sabemos também que por ser uma luta natural, ele tinha que usar armas naturais. A luta de Samar era uma luta natural contra um inimigo visível e natural, portanto suas armas também eram naturais. Certamente Samar usou uma espada para ferir os filisteus, né, para matar os filisteus. Por quê? Porque ele estava numa guerra natural. Qual é a nossa luta e quais devem ser então as nossas armas? Já que o nosso inimigo não é um inimigo visível, já que o nosso inimigo não é um inimigo natural. Se o nosso inimigo não é um inimigo natural, não é um inimigo visível, se nós lutamos contra principados e potestades, se nós lutamos nas regiões celestiais, qual deve ser então as nossas armas? Nossa luta é espiritual, contra principados e potestades, portanto, muito mais elevada que uma luta natural. Por isso nossas armas também precisam ser mais elevadas, ou seja, não são com armas naturais que lutamos, mas sim espirituais. Veja bem, irmãos, que às vezes nem eu dou conta disso, e nem você, quem sabe, dá conta disso, né? Que nós estamos numa luta, nós estamos numa batalha em um nível muito mais elevado do que esteve o Samar contra os filisteus, ou os filhos de Israel contra qualquer outro povo, porque em todas as circunstâncias eles lutavam contra inimigos naturais, mas eu e você lutamos contra inimigos espirituais, não aqui na terra somente, mas sobretudo nas regiões celestiais. E talvez alguém agora pudesse até pensar: pastor, eu não estou nessa. Você está nessa. Se você é um homem de Deus, se você é uma mulher de Deus, querendo ou não, nós estamos numa guerra, viu? E se de repente alguém não se sente assim, é porque quem sabe o inimigo já tenha te dominado. Mas eu quero crer que isto não é verdade na vida de nenhum dos que estão conosco. Amém, igreja? A verdade é que nós estamos em guerra, e nós enfrentamos inimigos que nós não contemplamos, não enxergamos com os nossos olhos naturais, e é isso que precisa ser a nossa consciência, irmãos.
saber que nós estamos numa guerra num nível muito mais elevado, e que, portanto, as armas que temos que usar nesta guerra não são armas comuns, não são armas naturais, que se usa numa batalha, numa luta natural. Vamos ver o que diz Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 4. Segunda Coríntios, por gentileza. Não é segundo Crônicas. Isto. A palavra de Deus diz: porque as armas da nossa milícia, o que, irmãos? Não são carnais. Ou poderíamos usar a tradução: as armas da nossa milícia não são naturais. Não são. A palavra de Deus diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Que fortalezas? Fortalezas espirituais do inimigo. Contra fortalezas espirituais, lutamos com armas espirituais. Amém? Não é na força do braço, não é na força da carne que você vai vencer, meu irmão. Viu? Que nós vamos vencer. Ah, pastor, eu tenho aí me identificado com o que o pastor está falando, o inimigo realmente tem atravessado o meu caminho, não é? Talvez por falta de conhecimento, de entendimento, de sabedoria, de ensinamento, você tem estado diante de circunstâncias, de lutas, de batalhas espirituais, lutando com armas carnais, com armas naturais, com a tua própria sabedoria, a tua própria inteligência, a tua própria força, os teus próprios recursos. E é óbvio, irmãos, que numa batalha espiritual, nenhum dos nossos recursos naturais pode derrotar o inimigo. O nosso inimigo, ele tem força muito além da nossa humana, natural. Mas o Senhor dos exércitos está conosco. Amém? E por isso o Senhor dos exércitos nos capacita, nos fornece, nos capacita com armas espirituais para enfrentar inimigos espirituais. As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Pastor, mas quais são estas armas espirituais, de que o pastor está falando, de que a palavra de Deus está falando? A palavra de Deus é maravilhosa, irmãos. A palavra de Deus, ela se autodeclara, ou o salmista declara a palavra de Deus como sendo lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. É a palavra de Deus que nos instrui, é a palavra de Deus que nos ensina. Amém, igreja? É muito importante isso, é muito importante isso. A palavra de Deus, através de Oséias, vai nos dizer: o meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Ah, meu querido irmão e irmã, se nós nos aprofundarmos no conhecimento da palavra de Deus, e quando eu falo aqui de conhecimento, não é apenas de conhecimento intelectual, de conhecimento mental, porque pode ter pessoas que conheçam a Bíblia muito mais do que todos nós que estamos aqui, mas conhecem apenas mentalmente, intelectualmente. A palavra, apesar de estar na sua mente, não desceu no seu coração. E se a palavra não descer no coração, ela não vai produzir nada, porque a palavra de Deus como semente, ela não vai germinar e frutificar na nossa mente. A palavra de Deus como semente, ela vai germinar, crescer e frutificar dentro do nosso espírito, dentro do nosso coração. Se nós conhecermos a palavra de Deus desta forma, a palavra de Deus, ela tomar conta de nós verdadeiramente, ela será aquilo que ela diz que é: lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então, quais são as armas espirituais poderosas para a destruição das fortalezas, sabendo que o nosso inimigo é um inimigo espiritual? Muito bem. Efésios, capítulo 6, versículo 13 em diante,
nos fala da armadura de Deus. E veja que não fala de uma arma, mas de todo um conjunto que nos permite nos defender e ao mesmo tempo atacar o nosso inimigo. É aqui que estão as armas espirituais que nós, enquanto povo de Deus, igreja do Senhor, precisamos conhecer, né? Precisamos usar para poder vencer o inimigo nas nossas batalhas. É a armadura de Deus. E quando fala da armadura, né, não está falando de uma arma. Samar, ele usou, penso eu, uma arma. Penso que ele usou uma espada, não é? Uma espada usada num combate corpo a corpo. Aqui a palavra de Deus, através de Paulo, escrevendo a carta à igreja de Éfeso, não fala de uma arma, fala de uma armadura, um conjunto, que compõe todas as condições necessárias para alguém que está em luta, tanto se defender, como também atacar, que é o que nós precisamos. Numa batalha contra o inimigo, nós temos que estar preparados para nos defender e temos que estar também aptos para atacar. Amém, igreja? Ninguém vence uma batalha apenas se defendendo. Se você tiver habilidade para se defender, você vai se defender, mas uma hora você vai cansar. Numa batalha, você tem que ter habilidade para se defender, mas também tem que estar apto para atacar. Senão, vai chegar uma hora em que apenas se defendendo vai cansar, e aí o inimigo prevalece. Então, vamos entender aqui o que a palavra de Deus nos fala. Vamos aí a partir do verso 14 em diante, vermos o que Paulo fala a respeito desta armadura. Diz assim: estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Veja aqui que Paulo já começa a descrever agora, quais são as armas, lembrando sempre que nós estamos falando de armas espirituais. Amém, igreja? Armas espirituais, porque a luta é espiritual, a batalha é espiritual contra um inimigo espiritual. Então, o primeiro componente desta armadura que Paulo fala aqui é a verdade. Cingidos os vossos lombos com a verdade, a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aqui, irmãos, nesses versículos, nós vemos Paulo relacionando quais são os elementos, quais são os componentes desta armadura. E a primeira que nós observamos ali, ele diz, cingindo os vossos lombos com o cinturão da verdade. Quando Paulo escreve esta carta à igreja de Éfeso, e neste capítulo em especial, ou neste trecho deste capítulo 6, eu penso que Paulo tinha em mente a figura de um soldado romano, revestido da sua armadura, e Paulo começa então a fazer uma analogia, uma comparação, entre um soldado romano, paramentado ali com a sua armadura, e tudo aquilo que ela compõe, e nós, na nossa batalha espiritual, como deveremos nós nos portarmos e estarmos trajados para enfrentarmos esta batalha. A verdade, o cinturão da verdade, que derruba toda a acusação do inimigo. Cingidos os vossos lombos com o cinturão. Cinturão para o soldado era aquilo que iria realmente prender, toda aquela armadura e, portanto, dar a ele condições, resistência, de que nada realmente se soltasse, de que nada de fato caísse. E aqui Paulo usa a verdade
como sendo este elemento importante e necessário para que todas as coisas que diz respeito a nós e a nossa luta e a nossa batalha permaneça de fato intactas, seguras, presas ali. E nada melhor na vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, de um jovem, de uma jovem de Deus, do que a verdade. Amém, igreja? A verdade. Se existe algo que realmente traz consistência, no nosso posicionamento, na nossa postura, na nossa fala, na nossa vida, é quando nós lidamos, quando nós falamos, quando nós vivemos a verdade. Nada melhor do que a verdade. E se faltar a verdade, nada mais dali por diante tem efeito positivo. Você concorda com isso? Sim ou não? Se faltar a verdade, se você já não conseguir mais acreditar naquilo que você está ouvindo, naquilo que você está ali diante de você, perdeu toda a estabilidade, toda a consistência, todo o propósito, quem sabe, daquela situação. A verdade, ela sempre prevalece, por mais difícil que seja, às vezes, de encarar a verdade. E às vezes não é fácil realmente encarar a verdade. Às vezes não é fácil para a gente falar a verdade. Não é fácil para a gente falar a verdade. Não é fácil para a gente aceitar a verdade. Mas a verdade não pode ser omitida. A verdade não pode ser escondida. E se não estivermos firmados na verdade, já sabemos quem é o pai da mentira. Já caímos do outro lado. E o inimigo então já teve sucesso contra a nossa vida. Então essa é a primeira arma, que você, meu querido irmão, minha irmã, todos nós, todo filho de Deus, ele tem que preservar na sua vida a verdade. Paulo segue dizendo, falando a respeito da couraça da justiça. A couraça da justiça, a nossa justiça, os nossos atos justos, é aquilo que vai dar testemunho do Senhor diante do mundo. O próprio Senhor Jesus Cristo diz que resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles possam ver as vossas boas obras e glorificar o vosso Pai que está no céu. Os nossos atos de justiça, muito embora somos falhos, todos nós somos, não há ninguém entre nós, a partir de mim, a partir do pastor, não há ninguém que possa dizer que não comete nenhum ato falho, nenhum ato de injustiça, nenhum pecado, mas nós temos que ser cuidadosos em relação a isso, porque os nossos atos justos, corretos, dão um testemunho diante dos homens, do Deus a quem nós amamos e servimos. Amém, igreja? Nada vale para você, e tão pouco para mim, menos ainda para mim, se eu ficar aqui na frente falando e ensinando para vocês coisas que eu não vivo. Aliás, assentado mesmo no banco da igreja, nas cadeiras da igreja, ou aqueles que estão nos assistindo, poderia apontar o dedo e falar: pastor, não é nada disso que você está falando, não, porque eu conheço você. Não nos isentamos, queridos irmãos, de falhas, infelizmente, gostaria que fosse diferente, mas não é. Mas nós zelamos por termos a couraça da justiça. Amém, igreja? Zelamos, Por isso nós nos vestimos do cinturão da verdade, porque se faltar a verdade, a justiça também já foi embora. Se faltar a verdade, que derruba as acusações do inimigo, falamos já a respeito disso, mas reforçando, a verdade derruba as acusações do inimigo. É verdade também que nenhum de nós estamos livres das injúrias, é verdade que nenhum de nós estamos livres das calúnias. O próprio Senhor Jesus Cristo foi vítima de injúria, de calúnia, a sua própria morte se deu através de mentira,
mas a verdade faz com que a justiça prevaleça. Então, se nós estivermos com o cinturão da verdade, certamente também os nossos atos de justiça vão testemunhar diante dos homens do Deus que nós amamos e servimos. Amém? Estamos falando de armas espirituais. Armas espirituais. Depois Paulo vai falar a respeito do Evangelho, não é? O Evangelho da paz. A preparação, calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Evangelhos são boas novas, queridos irmãos. E nós, os filhos de Deus, temos que estar calçados. Não é? A bota ali do soldado romano servia justamente para isso. Para que ele tivesse ali estabilidade, para que ele tivesse firmeza e tivesse conforto na sua batalha. Quando eu e você estamos calçados, vestidos com os nossos pés, no Evangelho, calçados os nossos pés no Evangelho, ou seja, nas boas novas, nas promessas que o Senhor tem nos dado, isso vai nos trazer firmeza, estabilidade, conforto na nossa batalha, porque temos promessas de um Deus que é o Senhor dos exércitos e que jamais perdeu uma batalha. Amém? É muito importante para mim e para você conhecer o Evangelho do Senhor, conhecer as boas novas do Senhor, conhecer as promessas do Senhor, porque quando o inimigo vem e levanta contra nós, nós nos lembramos que temos promessas, lembramos das promessas. Se nós esquecermos daquilo que o Senhor prometeu e daquilo que o Senhor fez através do seu sacrifício lá na cruz do Calvário, nós perdemos a esperança. E eu pergunto para você, como alguém desesperançado pode continuar na luta? Como alguém desesperançado pode vencer o inimigo? Nós só encontramos forças para continuarmos na luta e a convicção de que nós vamos vencer, quando nós temos esperança e sabemos que a esperança não está na força da nossa carne, mas no Deus a quem amamos e servimos, que não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Conhecer o Evangelho, conhecer as boas novas, nos firmar neste Evangelho, é o que nos garante continuarmos firmes nas nossas batalhas. Vamos adiante. Fala também a respeito da fé, o escudo da fé com os quais nós apagamos os dardos inflamados do maligno. Muito importante, irmãos, a fé. A fé, conforme descrita na própria palavra de Deus, Hebreus capítulo 11, é o firme fundamento das coisas que se esperam, a certeza das coisas que não se veem. A fé é você crer naquilo que os teus olhos não estão vendo. A fé é você ter convicção naquilo que ainda não aconteceu. Com isto nós conseguimos apagar os dardos inflamados do maligno, porque tudo o que o diabo quer é que eu e você duvidemos das promessas de Deus. Ele quer atingir o nosso coração, ele quer alcançar o nosso coração e dizer: você já ouviu isso tantas vezes. E Satanás consegue roubar a nossa fé, tirar a nossa fé. Nós baixamos o escudo e aí o nosso coração é atingido, os nossos sentimentos, as nossas emoções são atingidas, a nossa vontade é atingida, e quando a nossa vontade é atingida, a falta de ânimo entra, o desânimo entra, e nós perdemos as forças para lutar. Então nunca perca a fé. Mas pastor, aonde deve estar fundamentada a minha fé? Naquilo que nós acabamos de ler no início desta mensagem: o Senhor dos exércitos está conosco. Amém? Mas eu não estou vendo mudança. Mas o Senhor dos exércitos está comigo. Mas nada aconteceu ainda. Mas o Deus que eu sirvo jamais perdeu uma batalha. Amém, igreja? É confessar, né? Confessar depois que o milagre aconteceu, não é expressão de fé. Expressão de fé é você confessar a vitória, ainda quando tudo se encontra num caos. Isso é fé. Amém, igreja? Isso é você
blindar, né? Você tomar o escudo e não permitir que o teu coração, que os teus sentimentos, que as tuas emoções, que a tua vontade seja atingida pelo maligno. Vamos lá, fala ainda a respeito do capacete da salvação. O capacete da salvação é guardar a nossa mente contra qualquer dúvida a respeito das promessas de Deus. É tudo nesta linha. Por que, irmãos? Porque o diabo, ele vai atacar o nosso sentimento, né, as nossas emoções, conforme já falamos. Mas eu sempre ensinei, porque eu penso assim, eu creio assim, é dessa forma que eu entendo a palavra de Deus. O maior campo de batalha que temos, irmãos, é a nossa mente. Se o maligno conseguir capturar a nossa mente, ele vai tomar conta de todo o nosso corpo, de todo o nosso ser, de toda a nossa vida. Não existe, queridos irmãos, nada que nós façamos, sem que antes nós tenhamos pensado. Talvez até alguém, ou muitos de nós em alguns momentos façamos coisas pensadas de forma irracional, mas foi pensado, que sem um pensamento você não tem uma ação, começa pelo pensamento. Então guardar a nossa mente contra as insinuações de Satanás e seus demônios, com certeza, irmãos, vai nos blindar, juntamente com os outros elementos dessa armadura. E aqui é muito importante que se diga, embora nós não chegamos ainda ao fim, mas já estamos caminhando, é importante que se diga, irmãos, preste atenção, porque isso aqui é fundamental. Não pode faltar nenhuma peça nesta armadura. Amém? Eu estou com quase todas elas. Então você está vulnerável. Aliás, eu fazia uma brincadeira agora com o Arnaldo. Me permita, Arnaldo? Me permita. É uma brincadeira que eu fiz com o Arnaldo, mas me veio a lembrança agora e eu gostaria de usar. Perguntei para o Arnaldo, preste atenção, irmãos, porque foi uma brincadeira, Arnaldo, agora eu entendo, dirigida pelo Espírito Santo. Não para você, mas para nós, para todos nós que estamos aqui. Preste atenção nisso, irmãos. Cumprimentando os irmãos, cumprimentei o Arnaldo, este irmão que nós amamos de coração. Perguntei para ele, falei, e daí, Arnaldo, como é que você está? Estou bem, pastor, estou bem. Falei, mas está 100%? Falei, 100% não digo, mas 99%. E ele completou o raciocínio dele. Estou 99%, porque sempre tem tempo para melhorar, sempre há espaço para melhorar. Maravilha, vamos aplaudir o Arnaldo por isso então, né? Não, mas vamos aplaudir o Arnaldo por isso. Só que o Arnaldo está certo? Não. Você aplaudiu, mas foi o senhor que falou para aplaudir. Mas você errou. Falei para o Arnaldo, Arnaldo, 99% não pode, não serve, porque ainda tem muito espaço para o inimigo agir neste 1%. Você, e quando eu falo você, não estou falando do Arnaldo, estou falando do Arnaldo, eu, você, todos nós que estamos aqui, precisamos estar 100%. Estou falando agora da armadura. Amém, irmãos? Se você tiver com 99% da armadura, você está vulnerável. Pastor, mas são quantos elementos? Não sei, não contei. 6, 7, talvez, menos, mais. Não importa. O que importa é que eu esteja com todos. Com a verdade, com a justiça, com a fé, com o escudo, com a espada, com o capacete. Você está entendendo isso? Se faltar qualquer uma destas coisas aqui, irmãos, nós estamos vulneráveis. Vulneráveis. Estar 99% não é suficiente, é preciso estar 100%. Pastor, mas como é que eu, ser humano, pecador, consigo estar 100%? Meu irmão e minha irmã, a vitória não está em mim e em você, a vitória está no Deus a quem nós nos entregamos. É Ele que garante a vitória, eu só preciso me entregar a Ele 100%. É eu que preciso me entregar. Se eu me entregar a Ele,
Não é eu que preciso estar 100%, eu tenho que estar 100% escondido nele, guardado nele, protegido por ele, porque eu não vou conseguir, nem 100%, nem 99%, nem 90%, nem 50%, nem 30%, agora o que eu devo fazer, e é isso que o Espírito Santo está falando para mim e para você, para todos nós, e eu gostaria que todos realmente tivessem esse entendimento, se entregue 100% a Ele, e você estará guardado 100%, a armadura estará 100% sobre você, sobre cada um de nós. Falamos aqui a respeito do capacete da salvação, guardar a nossa mente, contra as insinuações do inferno, e também a palavra de Deus vai falar da espada do Espírito, que é a palavra de Deus, diante do qual o diabo não pode resistir. A palavra, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Como é muito importante, irmãos, nós conhecermos a palavra de Deus, porque quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós conhecemos os nossos direitos e conhecemos os nossos deveres. E uma vez que nós cumprimos com os nossos deveres, nós nem precisamos reivindicar os nossos direitos. Quando nós olhamos lá para Deuteronômio, capítulo de número 28, coloca para mim, por gentileza, Deuteronômio 28, verso 1, para fazer sentido aquilo que o pastor está falando. Deuteronômio 28 diz assim: e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os teus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Verso 2, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os teus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Quando eu cumpro com os meus deveres, eu nem preciso reivindicar os meus direitos, porque as bênçãos me alcançarão, elas me alcançarão. Quantos de nós estamos aí reivindicando os nossos direitos, sem antes cumprir com os nossos deveres? Por quê, irmãos? Porque não conhecemos de fato a palavra, ou se conhecemos, não entendemos, ou se falamos que entendemos, na verdade não sabemos como ela opera. Por isso é necessário, voltamos lá em Efésios capítulo 6, na espada do Espírito, que é a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, conhecer quais são os nossos deveres e os nossos direitos, e praticarmos os nossos deveres e os direitos, eles vêm automaticamente, porque a promessa, todas estas bênçãos virão e te alcançarão. E esta aqui, meu querido irmão e irmã, é a arma de ataque. Todas as demais que falamos até agora são armas de defesa, mas a arma de ataque é a palavra, com a qual Jesus venceu o diabo na tentação do deserto, pelo poder da palavra. E quando eu e você conhecemos a palavra e usamos a palavra como uma espada, verdadeiramente o inimigo não pode resistir. Amém, igreja? Amém? Para encerrar, aquilo que o Senhor colocou no meu coração, uma pergunta que todos nós podemos fazer. Pastor, entendemos tudo isso, estamos numa batalha, o nosso inimigo não é carnal, não é físico, não é natural, é um inimigo espiritual, portanto a batalha também é espiritual, e assim sendo a batalha espiritual, as armas que devemos usar também são armas espirituais. Já entendemos a armadura de Deus com as suas peças, falando de uma forma espiritual, mas a pergunta é: como vestir e usar esta armadura? Como vestir? Como é que eu uso essa armadura? E é simples. Efésios capítulo 6, verso 18,
Paulo vai nos responder. Efésios 6, 18. Como é que eu uso a armadura? Como é que eu me revisto desta armadura? Como é que eu vou usar a armadura? Versículo 18 responde. Lembra que nós estamos numa sequência de texto. Desde o versículo 10, Paulo está tratando a respeito da armadura. E aqui ele fala para nós de que forma nós nos revestimos desta armadura e como usamos. Orando em todo o tempo. Orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito. Quanto tempo nós gastamos em oração? O tempo que nós investimos em oração é o tempo em que nós estamos nos revestindo da armadura e sendo habilitados por Deus para usarmos esta armadura. Amém, igreja? É desta forma. Eu não vejo, nas palavras de Paulo, outra maneira, de nós verdadeiramente estarmos revestidos. Como é que nós fazemos isso? Vamos voltar ao verso 17 para darmos sequência a esse entendimento. Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aqui ele termina falando a respeito das peças da armadura. Verso 18. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. É através de uma vida de oração que nós nos revestimos da armadura de Deus. Portanto, é imprescindível para nós, a Igreja do Senhor, crentes em Jesus Cristo, uma vida de oração. Vivermos em oração. Buscarmos a Deus, clamarmos a Deus, orarmos a Deus. E aí fala de súplica no Espírito. O que significa súplica no Espírito? Veja que Espírito aí está com E maiúsculo, se referindo ao Espírito Santo de Deus. Quando a palavra Espírito aparece com o E minúsculo, está falando do espírito humano ou do espírito maligno. Mas toda vez que a Bíblia se refere ao Espírito, com o E maiúsculo, é uma referência ao Espírito Santo. Então nós temos que termos oração e súplica no Espírito, ou seja, alinharmos aquilo que nós estamos orando com a vontade do Espírito Santo de Deus. Senhor, traga ao meu coração qual é o teu querer, traga ao meu coração qual é a tua vontade. Porque você sabe, meu querido irmão e irmã, e aqui nós estamos falando de como nos revestir da armadura e como usar a armadura, e todos nós sabemos, talvez nós não saibamos exatamente como agir, mas sabemos que muitas vezes, e a palavra de Deus nos ensina acerca disso, às vezes há tempo de nós falarmos, às vezes há tempo de nós calarmos. Às vezes é hora de você avançar, ir adiante. Tem momento que você precisa recuar. Você está entendendo o que o Senhor está falando? Porque se numa batalha, ou numa guerra, ou num duelo, você der um passo errado, você pode se tornar vulnerável ao inimigo. Se falar em hora errada, você pode perder a batalha. Mas eu falei certo, eu falei a verdade, você falou certo, você falou a verdade, falou que deveria ter falado, mas falou na hora errada. Você poderia falar tudo isso que você falou, da forma como você falou, mas no momento certo. Pastor, mas eu falei o que eu tinha que falar. Não, você falou o que você tinha que falar, na hora certa, do jeito, no momento certo, você falou a verdade, mas não foi da forma certa. Você poderia ter falado o que você falou, mas de outra maneira. Os irmãos estão conseguindo entender o que o Senhor está falando? E aonde que eu aprendo isso, irmãos? Aonde que eu sou habilitado para isso? Aonde que eu sou capacitado para isso? Quando eu tenho uma vida de oração e súplica no Espírito Santo. Senhor, me faça revestir desta armadura e me ensine a usar. Me ensine a usar. Eu preciso, Senhor, saber usar isto. Porque se eu não souber usar isto, eu vou entrar todo paramentado, todo revestido para a batalha,
mas às vezes dando um passo em falso, um passo errado, de uma forma errada, de uma maneira errada, no momento errado, e eu posso perder a batalha também. Então que o Senhor nos capacite, e Ele vai capacitar. Por quê, irmãos? Porque Samar, fechando aqui a mensagem, ele não venceu os filisteus pela força do seu braço, da sua carne. Vamos voltar lá em 2 Samuel capítulo 23, versículo de número 12, é isso? Verso 12. Este, pois, falando a respeito de Samar, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu e feriu os filisteus. E o que mais que diz aí o texto? E o Senhor operou um grande livramento. O Senhor operou. Não foi Samar que operou. O Senhor operou. Por quê? Porque é o nome do Senhor que deve ser glorificado. A vitória é sua, a vitória é nossa, a alegria é nossa, nós vamos celebrar, mas é o nome do Senhor que será glorificado, porque foi o Senhor quem operou um grande livramento. Você já recebeu muitas coisas na tua vida, eu sei disso, todos nós já recebemos. Por quê? Porque o Senhor operou um grande livramento. Ah, pastor, mas essa palavra hoje foi para mim, porque eu estou vivendo esse momento de luta, eu estou vivendo esse momento que o inimigo está atacando. Se posicione da forma como o Espírito Santo falou nesta noite, e você verá que o Senhor dos Exércitos está contigo, e Ele vai operar um grande livramento, e o nome dEle será glorificado. E se você crê, toma posse, aplauda e glorifique o nome do Senhor. Louvado seja o nosso Deus. Mais alto, mais forte. É para o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, o Deus dos Exércitos, que jamais perdeu uma batalha. Aleluia. Amém. Coloque-se de pé no teu lugar. Nós vamos orar para que esta palavra ela continue mexendo dentro de você, de todos nós. Amém, igreja? De todos nós. De mim também, eu preciso disso. Eu necessito tanto quanto você. Necessito do conhecimento, necessito de ter esta armadura, de saber como usar. Então, que esta palavra não seja só uma mensagem ou mais uma mensagem, mas que seja algo que fique dentro de nós. Dentro de nós. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Eu vou falar algo aqui que de repente alguém fala, pastor, mas se o senhor falou agora não tem nada a ver, né? Pode até ser que não tenha mesmo. Mas quando nós olhamos para dentro da palavra de Deus e vemos o Senhor exigindo sacrifício de animais do seu povo lá no Velho Testamento, entre as características do animal que deveria ser oferecido, do animal considerado limpo, e era o animal que deveria ser oferecido, uma das características é que aquele animal fosse ruminante. Nem todos os animais eles são ruminantes, nós sabemos disso, e tem os animais que são animais ruminantes, ou seja, eles se alimentam e depois eles têm o processo de ruminar, trazer de volta aquele alimento que ele ingeriu e continuar naquele processo de mastigação e de digestão. Interessante, porque essa era uma das características do animal considerado limpo e que poderia ser oferecido, entre outras, não é apenas esta, mas o animal ruminante. Esse animal ruminante era um animal limpo, que poderia ser oferecido como sacrifício ao Senhor. Que eu seja este que venha ruminar a palavra de Deus, que não venha apenas engolir a palavra de Deus, mas que eu venha trazê-la de volta, trazê-la hoje, à noite, a hora que eu chegar em casa, amanhã durante o dia. Você está entendendo o que o Senhor está falando? Espero que sim, espero que você esteja entendendo isso, ruminarmos a palavra,
trazermos de volta a lembrança, a palavra, meditarmos na palavra, voltarmos no texto bíblico onde foi lido, volta lá, leia de novo, veja se aquilo que o pastor falou realmente está escrito, do jeito que está escrito, e eu tenho certeza, irmãos, que esta palavra vai produzir algo tremendo nas nossas vidas. A palavra de Deus diz, eu quero voltar àquilo que já foi falado também, não sejais apenas ouvintes, mas praticantes. Para nós praticarmos a palavra de Deus, nós não podemos esquecê-la, devemos trazer sempre à memória. Vamos orar. Querido Deus e Pai, sou grato a Ti pela palavra que o Senhor trouxe ao meu coração e eu compartilhei com a Tua igreja neste dia, em especial agora, Pai, nesta noite, para os Teus filhos, nossos irmãos que estão aqui conosco, aqueles que estão, Senhor, também através da nossa live, aqueles, ó Deus, que em outro momento vão ouvir esta mensagem, Senhor, através do nosso canal. Ó Pai, que esta palavra produza em nós algo especial, algo maravilhoso, que seja, Senhor, para muitas vidas, para muitas famílias, Senhor, um divisor, ó Deus, entre aquilo que ele viveu até agora, quem sabe talvez, Senhor, como Samar tenha vivido no passado, fugindo dos seus inimigos, entregando o seu campo de lentilhas, ó Deus, às mãos do inimigo, às mãos do adversário, perdendo ali, Senhor, todo o seu trabalho, todo o seu investimento, todo o seu empenho, mas que a partir daquele dia, Senhor, em que ele se posicionou, o Senhor deu grande livramento e ele venceu os seus inimigos. Que assim seja, meu Deus, na vida daqueles que necessitam disso, Pai. Ó Deus, de uma indignação santa, de não aceitar, de não concordar com as derrotas impostas pelo diabo, Senhor, mas como homens de Deus, mulheres de Deus, revestidos de toda a armadura de Deus, sabendo, ó Deus, como usar, Senhor, esta armadura, ó Pai, defender o seu campo de lentilhas, Senhor, seja ele o que for, meu Pai, a sua vida, o seu casamento, o seu trabalho, os seus negócios, os seus projetos, a sua vida espiritual, a sua vida ministerial, Senhor, que em nada o inimigo venha lograr êxito contra nós, querido Pai, mas que ele seja vencido, que ele seja derrotado pela força do teu poder e da tua mão, porque sabemos que é o Senhor quem operará grande livramento para a alegria do nosso coração e para a glória do teu nome. Amém, amém, amém. Amém, igreja? Amém. A bênção é para a alegria do nosso coração e para a glória do nosso Deus. A bênção não é para a nossa glória e para a alegria de Deus. A bênção é para a nossa alegria e para a glória de Deus. Amém?